objetivo. Ponto. Não tem como falar assim, esse aqui fez isso, deu certo, o seu vai dar certo. Não. Cada realidade é uma realidade. E ainda tem jogador que nem sabe o quanto gasta, né? Você deve ver isso direto, né? Que alguém da família administra, vê. Então o cara só vai gastando e pronto, vai torrando. E aí no final das contas, quanto você gasta por mês? O cara não faz ideia. Não, a maioria fala assim, cara, eu preciso de alguém pra me ajudar com as minhas finanças, porque eu ganho bem, mas gasto muito. E eu sei que eu gasto muito com coisa boba. O cara já sabe onde tá o erro, mas ele não consegue parar de errar. Entendeu? E aí você tem que fazer aquela questão de ser um educador financeiro pra depois ser um assessor. Entendeu? Teve caso do cara chegar em você pensando, pô, eu quero investir aqui, quero me planejar. Aí você foi ver, ele tava até gastando mais do que ganhava. Tem. Tem um monte. Tem um monte. Porque realmente o cara não sabe. E tipo assim, ele gasta porque ele sabe que mês que vem tem de novo. Entendeu? Aí você fala assim, cara, isso aqui é necessário? E às vezes o cara tá lá com 3 carros parados. Às vezes o cara tá lá na Europa e tem 3 carros parados aqui no Brasil. E aí Com vem PVA 2 vezes altíssimo. por ano aqui. Aí... Com IPVA altíssimo. Qual o sentido disso, pô? Sabe? Fala, cara, eu não consigo fazer sobrar muito dinheiro. Mas você não consegue por quê? Você ganha X. Quais são os seus gastos? Não, eu tenho gasto com isso, com isso. Eu tenho 3 apartamentos alugados. Já teve caso de jogador assim. Entendi. Quem Morar em- aluga os 3? E não mora em nenhum. Entendi. Porque fez um contrato, 3 apartamentos alugados e não mora em um. Qual o sentido? E aí você fala pra mim que não tem como juntar dinheiro, não tem como fazer o dinheiro sobrar? Pô, Tem tempo. Aí, às vezes o cara não mora no Brasil, ele pensa, eu tô com um apartamento alugado aqui em São Paulo, outro em Balneário ali, outro no Rio, pra quando eu for. Tá lá parado. Qual é a lógica disso, sabe? E aí você fala pra ele, cara, olha só, você pode ficar num apartamento igual a esse ou melhor, se você só alugar quando você vier. O cara vai lá no Airbnb, aluga o apartamento, curte e depois pronto, não tá pagando mais nada. Entendeu? Até pra carro mesmo, se o jogador mora fora do Brasil, dependendo, vale a pena o cara que quando ele vir pra cá alugar um carro. É do que muito- ficar pagando IPVA, né? Muito melhor. Muito melhor. Porque vamos supor que o jogador fique aí um mês, 20 dias no Brasil de férias. Ele vai alugar um carrão aí com 10 mil, 15 mil reais. E eu vejo que pra esse cara aqui, pô, o cara que tem 3 carros aqui no Brasil, tem apartamento alugado que ele nem vai, ele tem uma capacidade de gerar renda muito alta. Então ele adapta uma coisa ali, outra ali, desaluga o apartamento, vende os carros, ele já consegue porrar o aporte dele ali pra conseguir ficar tranquilo rápido. Sim. Eu vejo que é mais tranquilo pra esse cara que tá fazendo muita besteira, mas tem uma capacidade de renda muito grande do que pro cara, às vezes, que não tem uma capacidade de renda tão grande ali, não tem muito do que cortar, do que ele esteja disposto realmente. E exatamente esse é um problema e o cara que ganha menos, ele tem que cometer menos erros também, né? Ele tem menos chance de errar. Entendeu? Porque o cara que ganha muito, ele pode errar, mas ele vai ter o tempo ali de corrigir. O cara só não pode fazer umas coisas muito absurdas no final das contas, porque se for parar pra pensar, o cara tem 3 apartamentos alugados, aí ele vem aqui de vez em quando, tem 3 carros, não vai mudar nada na vida dele, somente a mudança de planejamento. Ele vai conseguir estar num AP bacana sempre, vai estar com um carrão, o que muda só é como que ele vai fazer isso, de uma forma que seja mais econômica. Exatamente. Só que a vida em si do cara não tá mudando absolutamente nada, ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Ele pode ter um desses 3 carros com dinheiro de IPVA de um durante as férias dele. Entendeu? Ele vende os 3 carros, vamos supor, ele tem uma Porsche ou uma Land Rover. O IPVA de um carro dele, sei lá, 10, 15 mil. Ele pega esse IPVA desse carro e aluga por 20 dias quando ele estiver de férias. Ele vai ter o mesmo carro alugado sem ter o gasto dos outros 2 carros que estão parados. Quanto tempo mais ou menos tem de férias um jogador que tá lá fora? Cara, depende muito do país, mas normalmente é entre 20 e 30 dias, entendeu? Porque e o jogador às vezes não fica nem muito tempo aqui, por quê? Porque por mais que ele tenha 20, 30 dias, ele sai do clube, ele vai querer, sei lá, vai pra Bali, vai pra Grécia, vai pra outro lugar, fica lá 5 dias, uma semana, e depois que vem pro Brasil, ou seja, já diminuiu mais ainda o tempo que ele vai usar o carro. Aí o cara tem 3 carros aqui e vai ficar no Brasil efetivamente ali 10 dias. 7 dias. Exatamente, entendeu? E aí, pô, não faz sentido. E você, quando você fala isso com o cara, é uma coisa tão lógica pra gente, mas que o cara nunca pensou. Nunca O cara passou pela cabeça dele. explode a mente, ele pensa, porra, é verdade isso aqui, né? Putz, né? Olha que loucura. E aí você fala, pô, simples, né, cara? Então faz. Ele fala, vou fazer. Só que não passou pela cabeça dele, não tinha ninguém pra falar pra ele também. Entendeu? No final das contas, pra quem tem muita renda, igual um jogador que deu uma porrada, tá ganhando mais, são poucos detalhes que mudam, que vai fazer uma completa diferença lá na frente. Então a vida do cara não vai mudar praticamente nada, mas esses detalhes vão fazer que ele tenha essa tranquilidade lá na frente, que não é a mesma coisa pro cara que ganha pouco, que vai ter que abrir mão de mais coisa mesmo. Pois é, mas um dos grandes problemas é que o cara que ganha muito, o erro dele não é pequeno, né? O erro dele é sempre grande. E aí
pode fazer uma diferença absurda. Porque o cara que ganha pouco, o erro dele vai ser menor, mas vai ser condizente com a renda. E o cara que ganha muito também. Porque o cara que ganha muito vai ter 3 carrões. O cara que ganha pouco vai ter, de repente, um carro, uma moto, só que menor. Então o erro é meio condizente com a renda. Então, cara, o papel que eu tento ter na vida dessas pessoas é que eles cometam menos erros possíveis, independente da renda ou do erro. E outro ponto também é que o cara que ganha muita grana, quando ele for parar, ele vai querer uma renda passiva alta, ele não vai querer pouca coisa também. Então ele vai ter que ter um aporte grande ali mesmo, podendo errar mais, ele, eu quero viver quando me aposentar aqui com 200 mil por mês. O cara tem que ter um patrimônio ali de mais de 20 milha. Então, isso é complicado também. É uma barreira que a gente enfrenta. Por quê? Porque o cara tá vivendo uma vida com o salário dele hoje. E aí você fala, cara, investe pro seu futuro, pra você ter uma aposentadoria legal. Aí fala, não, beleza, quanto que eu tenho que botar pra ter tanto? Aí quando você fala, ele fala, pô, mas não tem como. Aí fala, então, olha só, o que você tem, que você consegue poupar, você vai conseguir X de aposentadoria. Tá bom? Ele falou, pô, mas vou ter que baixar muito meu estilo de vida, né? Pô, não sei se eu quero. E aí não faz nada. É que às vezes o cara ganha 200 mil hoje, ele gasta 200 mil. E quando ele se aposentar, ele quer 200 mil também. Aí você fala pra ele que ele vai conseguir só 50. Aí ele fala, putz, não. Aí o cara pensa, putz, não quero não, melhor ficar sem nada do que ficar com 50. Sabe? É que, tipo, não faz sentido, pra gente não faz sentido, mas é óbvio que pro cara ele vai pensar, não, isso aqui já deixa, depois então eu vejo. Depois eu arrumo uma coisa melhor, que vai me dar 200. E aí ele quebra, porque ele vai errar, tentando achar essa coisa que dê 200 pra ele por mês. Já teve algum jogador que você começou a fazer esse trabalho e você teve que, tipo, apagar algum incêndio no meio do caminho, que o cara fez alguma besteira muito grande? Cara, é porque, tipo assim, quando eles começam a investir, eles entenderam o projeto. Então, dificilmente eles vão cometer... Lógico que tem um errinho ou outro, né? Sempre tem... É o que eu falo, é aquela questão de ter o tato com o atleta. Cara, começamos o projeto, certo? Se você seguir o planejamento, vai ser isso aqui no final da sua carreira, beleza? Beleza. Chega no meio do caminho e fala, pô, Arthur, esse mês agora e mês que vem eu não vou mandar não porque eu quero comprar um carro, ou então porque eu quero dar entrada no apartamento. Eu vou falar pro cara que não. Eu vou falar, tá, você tem certeza? Mas você sabe que se você fizer isso, lá no final vai dar diferença, tá? Aí ele, não, tá bom, não tem problema não, mas depois a gente continua. Eu falo, perfeito, deixa o cara aí. Só que quando chegar lá no final eu vou falar, pô, não chegamos naquele número que a gente falou por causa desse apartamento aqui. Você entende, né? Eu te avisei na época, beleza? Beleza. Se ele falar que tá tudo certo pra ele... Porque o meu trabalho é conscientizar ele e fazer com que ele faça o melhor. Mas se ele não fizer, o resultado vai ser pra ele no final, não vai ser pra mim. Entendeu? Então eu tento conscientizar ele o máximo, que é isso. Cara, você não tá fazendo por mim, você tá fazendo por você. E também tem como ser o chatão, falar, não, se você fizer isso aqui, não vai dar certo depois. Que o cara que quer fazer, ele já vai fazer de qualquer jeito. Você pode só dar um toque e falar, pô, mas pode ser assim, talvez você não chegue lá onde você queria. Talvez você pode fazer de outra forma. Mas se o cara não quiser, ele vai fazer e acabou também. Não tem e ele fala assim, então beleza, não quero, eu vou comprar um apartamento, depois também não vou botar mais dinheiro nenhum, quero o dinheiro que eu tinha também todo. Exato,